Olá, eu me chamo Regis Paiva e hoje eu vou fazer a leitura dos textos com a temática Os efeitos do politicamente correto e moral na comunicação. O primeiro texto que eu vou ler é da Beatriz Felizmino. O politicamente correto não segue ordens. A comunicação e seus meios sempre tiveram que ficar atentos em relação a isso, pois muitas vezes é dito que essa filosofia é usada como liberdade de expressão e contra ela é considerado uma censura. Estudiosos acreditam que o politicamente correto é bastante usado por grupos conservadores e que ele ajuda a rebelar preconceitos cotidianos enraizados na sociedade. Já que ele é muitas vezes usado para atacar minorias e seus ideais, como as tecnologias atuais, fica muito fácil disseminar uma opinião ou uma fala politicamente correta, que contenha um discurso de ódio dentro dela. E esses meios, essas falácias, são espalhadas numa velocidade muito alta. Tudo isso causou uma grande revolução na comunicação, pois essa prática começou a se espalhar de uma maneira preocupante. E está presente até os dias de hoje. Nas redes sociais, encontramos muitas dessas falas politicamente corretas sendo disseminadas por muitas pessoas, mas as plataformas criaram ferramentas que atuam para evitar esse discurso de ódio que se espalha e se torna algo comum. Próximo texto de Emily Aguiar. Politicamente correto é praticamente pré-requisito para uma boa convivência em comunidade. E mais, é algo que atualmente molda o comportamento humano em sociedade. Todavia, ser politicamente correto não é tão fácil como pensamos. Apesar do mundo globalizado ter nos proporcionado a oportunidade de acesso ao conhecimento, muito mais rápido que nos dias atuais, algumas pessoas que dissipam informação e até mesmo meios de comunicação reforçam algumas atitudes que no século XXI não são vistas como algo real. É possível reconhecermos que os impactos negativos que esse tipo de reforço traz para o povo, já que a mídia tem grande influência na massa maior da população. Consequentemente, o politicamente correto passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. A comunicação também fica ao acaso em meio a isso, pois essa comunicação politicamente incorreta ganha destaque, pode causar estragos, dependendo do ponto de vista do espectador. Por isso, muitas vezes, a mensagem passada pelo comunicador precisa ser clara e objetiva, evitando assim um diálogo mal desejado. Texto de Regis Paiva. As discussões sobre a liberdade de expressão versus o politicamente correto estão presentes nos debates já faz um certo período. Entretanto, o que é possível perceber é que desde a difusão do acesso à internet, essa discussão tornou-se um tema extremamente recorrente em diversas esferas. Casos como o humorista Danilo Gentili, que fez piada sobre a rejeição da população de Higienópolis à implementação de um metrô no bairro, dizendo que a última vez que eles chegaram perto de um vagão foram parar em Auschwitz, em alusão à grande quantidade de judeus no bairro, provocaram desgosto de muitos e causaram grande repercussão na mídia. E retorna à discussão sobre o malefício do politicamente correto, principalmente na área da comunicação. No entanto, apesar de ser um assunto muito comentado, dificilmente há uma definição do que afinal significa a expressão politicamente correto. Segundo Geoffrey Hughes, pesquisador de história linguística, o politicamente correto não é apenas uma coisa e não tem uma história simples. Como um conceito, ele precede o debate e é um fenômeno complexo, descontínuo e multiforme. A proteção à liberdade de expressão não é benéfica apenas a quem expressa determinada ideia, mas a toda a coletividade, na medida em que ela promove o conhecimento e novas descobertas científicas. Desse modo, na realidade, não há conflitos entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais. Apenas conflitos aparentes, pois na medida que um ato comunicativo viola outros direitos fundamentais, esse ato não é mais protegido pelo direito da livre expressão. A partir do momento que a liberdade de expressão fere a dignidade do outro, ela torna-se um crime, e com isso perde seu status de liberdade para o status de uma violência que deve ser punida. Texto de Luna Carneiro. A atividade jornalística, em seus primórdios, tinha um caráter revolucionário, de denúncia, de esclarecimento, de formação de ideias e de fomentação do debate público. Apesar desse ainda serem os princípios do jornalismo, podemos observar uma mudança na atividade ao longo dos tempos. A mercantilização da mídia fez com que o jornalismo se tornasse um produto. Notamos esse aspecto principalmente em programas manchetes sensacionalistas, como é o caso do Cidade Alerta. Em 2020, o apresentador do programa jornalístico, Luiz Bassi, anunciou ao vivo a uma mãe que sua filha havia sido assassinada pelo namorado. O programa estava cobrindo o desaparecimento dessa jovem.
há dias, quando o advogado do suspeito afirmou que o cliente havia confessado o crime. A mãe, ainda com esperança de que a filha estaria viva, começou a passar mal, e só então o programa foi interrompido. Texto de Thaís Pereira. A comunicação é uma ferramenta poderosa que consegue induzir desejos e opiniões. É preciso responsabilidade, bom senso e ética quando se é um comunicador. Recordo que em 2017, uma das maiores agências de comunicação do Reino Unido, a Bell Potter, foi expulsa do mercado britânico, acusada de incitar tensão e discórdia racial na África do Sul, após ter sido contratada por uma empresa de investimentos para criar uma campanha e acabar utilizando o slogan "Capital do Monopólio Branco" na campanha, fomentando discussões acaloradas sobre o racismo pelo país. O politicamente incorreto nos rodeia em vários ambientes da comunicação e esbarrar de frente com a liberdade de expressão, onde indivíduos utilizam da expressão "minha opinião" para disseminar achismos, mesmo sem autoridade nenhuma. A internet nos últimos anos se transformou em um meio de comunicação para grandes massas, onde qualquer pessoa pode criar um perfil social e compartilhar suas opiniões de forma democrática. Nela, somos bombardeados de informações 24 horas por dia. Em algumas plataformas recebemos indicações de vídeos que nos são sugeridos pelo fato da popularidade do material. Acabamos levando em consideração o número de exibições e a aprovação dos likes para começar a acreditar na veracidade desse conteúdo. E o pior, tudo é replicado milhares de vezes por pessoas que compactuam com a opinião, sendo verdadeira ou não. Achismos não são cada vez mais tratados como uma verdade absoluta. Sobre diversos assuntos, palavras que não servem só para emocionar, mas também são instrumentos de transformação de ideias e manipulação, sem nenhuma responsabilidade, gerando apenas polêmicas e polarização da população. Texto de Thaís. A comunicação é uma ferramenta poderosa que consegue induzir desejos e opiniões. É preciso responsabilidade, bom senso e ética quando se é comunicador. Recordo que em 2017, uma das maiores agências de comunicação do Reino Unido, a Bell Potter, foi expulsa do mercado britânico acusada de incitar tensão e discórdia racial na África do Sul, após ter sido contratada por uma empresa de investimento para criar uma campanha e acabar utilizando o slogan "Capital do Monopólio Branco" na campanha. Texto de Jamile Pontes. Normalmente, quando comentamos sobre o politicamente correto, é relativo à neutralização de uma linguagem ou discurso, desviando-se de narrativas estereotipadas ou que possam fazer referências a várias formas de discriminação existentes. Já o politicamente correto é o completo oposto, pois esse comportamento imoral pode vir a provocar diversas consequências na comunicação, como o aumento de discursos de ódio e da violência entre a população, justamente porque esse comportamento não leva em consideração quem é prejudicado. Apesar de tudo, surgiram diversos tipos de discursos sobre a liberdade de expressão e como ela pode ser respeitada sem que haja censura dos membros da sociedade. A verdade é que o politicamente incorreto certamente traz mais consequências negativas do que positivas, tanto para a sociedade quanto para o próprio indivíduo que a pratica. Texto de Letícia Vitória. O politicamente correto e incorreto tem sido tema de diversas discussões no século XXI, com a comunicação sendo o principal palco dos discursos. A verdade é que para os que têm a comunicação como principal trabalho e compromisso com a verdade, e a ética é fundamental. Sendo assim, não existe espaço para atitudes que desrespeitam as pessoas de qualquer forma. Sendo como principal cenário as disputas e a política da atualidade, o compromisso com a comunicação de qualidade é fundamental. Contudo, é visível que para alcançar os próprios objetivos, aqueles que detêm o poder não seguirão qualquer ética e assim levando a sociedade a permanecer sem mudanças ou um estado pior ao que se encontra.